colegas, meu nome é Marcelo Marcos Cardoso, eu sou juiz da Primeira Vara Civil e da Fazenda Pública da Comarca de Toledo. A gente sabe que a inteligência artificial chegou de vez e está transformando o jeito como trabalhamos no judiciário. Mas também sabemos que, na prática, nem sempre é fácil acompanhar tudo isso. Foi justamente pensando nisso que eu e a colega Priscila criamos o curso de Introdução à Inteligência Artificial Generativa e ao Copilot na função jurisdicional do primeiro grau. Nosso objetivo aqui é descomplicar. Vamos conversar sobre como a inteligência artificial, especialmente o Copilot, pode ser uma aliada no dia a dia da função jurisdicional. Vamos mostrar de forma prática e objetiva como essas ferramentas podem nos ajudar, seja na elaboração de decisões, na organização de informações processuais ou mesmo no aumento da nossa produtividade, sempre com segurança jurídica, responsabilidade e ética. Mais do que compartilhar conhecimentos técnicos, o curso também é um espaço para a troca de ideias, experiências e boas práticas entre colegas. Cada um de nós enfrenta desafios diferentes e essa troca pode enriquecer muito o nosso aprendizado coletivo. Além disso, o curso está alinhado com o Decreto Judiciário 421 de 2024 do Tribunal de Justiça do Paraná e com a Resolução 615 de 2025 do CNJ, que tratam justamente da incorporação responsável da IA no Poder Judiciário. Se você tem curiosidade, quer entender melhor como usar essas novas ferramentas e de quebra bater um bate-papo com outros colegas sobre o assunto, esse curso é para você. Aproveitem o curso. Olá pessoal, tudo bem? Sou Priscila Crossetti, colega aqui da Vara Criminal de Araucária, e venho dar as boas-vindas aí aos participantes, né? Temos magistrados e também servidores, assessores neste curso de Introdução à Inteligência Artificial e Copilot, né? Aplicados aí à atividade jurisdicional. A ideia, então, dessa formação que foi pensada aí por mim e pelo colega Marcelo Cardoso de Toledo, é um sobrevoo, né, e uma introdução mesmo, então aspectos gerais aí sobre o que é a inteligência artificial, como ela funciona, quais são as nossas possibilidades aí no uso da inteligência artificial, inclusive considerando os assistentes de inteligência artificial que nós temos disponíveis hoje no tribunal, mas também quais são os limites para a utilização da inteligência artificial, pensando num aspecto ético. Também objetivamos uma formação bastante prática, né? Então, a nossa ideia é aqui, planejamos dividir então a formação em 2 momentos, sendo o primeiro deles uma etapa de ensino à distância, a etapa EAD, na qual abordaremos, trabalharemos aí aspectos relativos então a essas definições, nessas questões mais elementares da inteligência artificial e também dos seus limites, então passando pela questão da segurança, pela questão da rastreabilidade, pela questão da proteção de dados pessoais, privacidade e também vieses algorítmicos, para, num segundo momento, daí já na etapa presencial, por meio de oficinas, abordarmos, então, os aspectos práticos, né? Principalmente o Copilot, que é o assistente de inteligência artificial, que está disponível aí para nós utilizarmos. Então, como ele também se integra com os outros programas que a gente já utiliza, como o Teams, o Word, enfim, e como utilizá-lo. Então, quais são os comandos necessários, quais são as terminologias que a gente precisa conhecer, como é que a gente vai construir prompts, então a gente vai ter oficina de prompts,
como é que a gente vai criar agentes, e tudo isso, então, nessa etapa, que é uma etapa mais prática, uma etapa que é a etapa presencial. Na etapa EAD, nós contaremos, então, com 2 aulas síncronas, com os professores que são também os nossos colegas, Eduardo Coimbra e Camila Samora, que são aí grandes estudiosos da inteligência artificial. Essas unidades que compõem a etapa EAD, elas são amparadas também com alguns vídeos, ou umas videoaulas e alguns textos de referência, e teremos os fóruns de discussão. Já a etapa presencial, ela contará com oficinas, então serão 4 oficinas, passando então desde questões mais elementares, então mais simples, de como operar, como mexer, conhecendo ali o Copilot, e aos poucos também nas oficinas seguintes, então incrementando um pouco mais e ousando um pouco mais já, passando por uma oficina, né, de prompts, uma oficina de agentes, e também conhecendo nosso banco de robôs, enfim, numa abordagem mais prática. Ao final da formação, a gente vai propor que seja realizado, então, construído pelos cursistas, um agente ou um prompt, e também para que cada um teste o agente ou o prompt criado por algum dos colegas que participaram do curso. A etapa presencial, ela contará com alguns formadores que também ajudaram aí a costurar, a pensar qual que seria a melhor abordagem, o melhor formato aqui para o nosso curso. Dentre eles, o servidor André Howen, que é do Laboratório de Inovações, é um servidor que tem um conhecimento bastante aprofundado, né, das tecnologias, enfim, sistemas digitais, e também do próprio Copilot. Teremos ainda o Gustavo Hoffmann, que também já participa do outro curso de formação aqui da EJUD, que diz respeito ao ProJude, outros sistemas digitais, né, que a gente tem, ferramentas, enfim, personalidades, que também vai aprofundar um pouquinho a questão da criação dos prompts. Teremos também o José Ricardo, que também é juiz auxiliar na primeira vice, que já trabalha com agentes, já trabalha com prompts, e que vai trazer uma abordagem assim, bastante prática de como, inclusive, a gente tem que utilizar uma linguagem ali, né, na criação dos nossos modelos, dos nossos prompts, mais adequada para que tenhamos um sucesso, enfim, né, na sua utilização. E esperamos que seja bastante útil, que vocês aproveitem. Também seremos, eu e o Marcelo, tutores durante esse percurso didático, e, portanto, me coloco à disposição para qualquer dúvida, qualquer situação que surja, que eu possa auxiliá-los, e espero vê-los em breve. Até mais.